RF News está de volta com as principais notícias do dia. A Justiça Eleitoral impugnou a candidatura de Hélio de Oliveira Santos, do PDT, à Prefeitura de Campinas. A impugnação aconteceu após um pedido do PMN. O partido sustentou que Dr. Hélio é inelegível pela suspensão dos direitos políticos devido à cassação de seu mandato em agosto de 2011 e pela rejeição de contas municipais dos anos de 2005 a 2011 pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Suas contas foram rejeitadas por não pagamento de precatórios, não aplicação do percentual de 25% em educação, descontrole financeiro, excesso de cargos comissionados e superfaturamento em serviços de saúde terceirizados. O jurídico da campanha do Dr. Hélio disse em nota que vai recorrer e ressalta que a decisão em âmbito local não altera os rumos da campanha. Dr. Hélio segue candidato e cumprindo todos os compromissos. Já o Dr. Hélio disse que vai recorrer como direito de defesa ao Tribunal Regional Eleitoral. Afirmou que as contas do tribunal foram julgadas depois de muito tempo, de modo a prejudicar a candidatura dele. Agora tem sabatina aqui no RF News. Mais um dia da nossa série de entrevistas para conhecer os candidatos ao cargo de prefeito de Campinas. E hoje vamos conversar com a candidata Terezinha de Carvalho, a delegada Terezinha da coligação Mudança para Valer, dos partidos PMB e PTB. Ela é afiliada ao PTB, partido que ela também é presidente. Nasceu em Bueno Brandão, Minas Gerais, e está em Campinas há mais de 30 anos. Formada em Direito, é delegada de polícia aposentada. Foi a primeira delegada de mulher da cidade de Campinas. Na política, foi vereadora por 2 mandatos, 2001 a 2004, 2005 a 2008. Foi também presidente da Liga das Mulheres Eleitoras de Campinas e região metropolitana. Vamos para as regras da sabatina. O candidato, a candidata, no caso, terá 1 minuto e meio para a apresentação inicial. Mais 1 minuto e meio para responder cada uma das 4 perguntas feitas, então, pelo jornalista Gustavo Nolasco. O candidato, a candidata, ainda responderá 2 perguntas da população que serão realizadas através de sorteio. Para isso, ela também terá 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Depois, mais 1 minuto e meio para as considerações finais da sabatina. Já iniciando, agradeço a participação da candidata delegada Terezinha, agradeço também a participação do Gustavo Nolasco, ele que é coordenador de jornalismo da Rede Família, que a partir de agora vai iniciar então a entrevista à sabatina. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle, boa noite a todos que acompanham neste momento o RF News. Boa noite, candidata, a senhora terá a partir de agora 1 minuto e meio para se apresentar aos eleitores. Fique à vontade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui na Rede Família, um espaço importante para a população conhecer os candidatos e fazer a sua escolha da forma mais consciente possível. Isso fará toda a diferença. Quero dizer que a nossa chapa é composta por mim, delegada Terezinha, e por o coronel do Exército Brasileiro, o coronel Soto, um cidadão que aceitou o desafio de estar ao lado de uma mulher. Eu me coloco como candidata a prefeita de Campinas porque nós sabemos que Campinas precisa mudar. E não é mudar, aparentemente, os lugares das pessoas. Nós precisamos mudar efetivamente as pessoas. Campinas está cansada. A terra que nós temos e que tanto amamos de Carlos Gomes precisa de um jeito novo de administrar. Eu trago, além do meu trabalho, da minha história, da minha competência, da minha formação, eu trago a minha experiência. É importante ter sido vereadora numa Câmara Municipal como a de Campinas para enfrentar esse desafio. É importante ser bacharel em Direito para conhecer as leis. Eu sou legalista e eu sou uma pessoa que quer uma cidade melhor para eu viver com os meus filhos e agora os netos. Aqui eu realizei o meu sonho de ser uma pessoa que cuida dos outros. E a política é isso, é a possibilidade de eu multiplicar o bem que eu já faço para as pessoas. O tempo acabou, candidata. Vamos começar pela sua candidatura.
Delegada, a senhora chegou a se manifestar na imprensa dizendo que a tentativa de uma aliança de outro candidato com seu partido só demonstraria como a política não mudou e que isso seria o chamado tapetão. Também fez comentários no sentido de que algumas candidaturas são apenas de fachada para outros governarem. E isso, eu imagino, é uma crítica à dinâmica do apoio político. Só que para justificar a sua candidatura, a senhora deixou claro que conta, inclusive, com o apoio do presidente nacional do seu partido, que é o Roberto Jefferson, conhecido nacionalmente por participar de e denunciar também o esquema do mensalão. A senhora não acredita que esse tipo de apoio também pode ser prejudicial? Como eu disse, eu sou legalista. Nós vivemos num país onde as que pagam pelos seus erros devem ser vistas como pessoas que têm novas oportunidades. Roberto Jefferson é uma pessoa que hoje é o maior defensor do presidente Bolsonaro. É um cristão, um homem de família e um homem que ama a sua pátria. São valores que eu não abro mão. Quanto às outras prováveis coligações, elas não surgiram por um único fato. Todos os candidatos me queriam como vice. Mas quando eu bati o pé e disse, não, eu vou ser candidata a prefeita, porque a mulher pode sim disputar um cargo como esse. Eu tenho condições de disputar o cargo de prefeita de Campinas, porque eu tenho qualificação para isso. Aí nenhum partido me achou mais interessante. E engraçado é que eles até me batem nas redes. Eu quero dizer a vocês o seguinte, os valores que eu trago comigo e Coronel Soto são os valores que nós queremos para as nossas famílias. E eu quero para Campinas os valores de uma família que deve se desenvolver com o suporte da administração pública. O prefeito tem que cuidar das pessoas, porque o maior patrimônio de uma cidade são as pessoas. Eu acredito mesmo que todos os demais buscam espaços. Alguns estão ali, realmente todo mundo sabe, né? Você olha para o Dário e vê o Jonas, por exemplo. O seu tempo acabou, depois a senhora pode completar essa resposta, caso queira, em outra oportunidade, tá? Agora eu queria saber o seguinte, a senhora foi diagnosticada com coronavírus, mas parece que a experiência não refletiu no plano de governo. O fato é que em nenhum momento é citada alguma ação específica de enfrentamento à pandemia, que é importante dizermos aqui, ainda não acabou. Então eu gostaria que a senhora informasse ao eleitor se a senhora tem algum projeto específico sobre esse assunto. O nosso plano de mudança, que não é igual ao dos outros, porque plano de governo as pessoas recortam e colam, o nosso plano de mudança para Campinas, ele é todo com base na pandemia, na pós-pandemia. Nós não sabemos ao certo quais são as informações corretas. O que nós sabemos da pandemia, e se as pessoas consultarem as redes, é que desde o primeiro anúncio da infecção pela Covid-19, desde o início da quarentena, eu tenho estado nas redes, eu assumi postura e isso os outros candidatos não fizeram. O nosso plano leva em conta sim, inclusive na área da educação, talvez o senhor não tenha visto, Gustavo, na área da educação a gente fala numa reavaliação, num diagnóstico daqueles que tiveram ensino remoto. Quais são os alunos que têm condições de seguir o estudo da mesma forma que os outros? Quais são os professores que têm conhecimentos tecnológicos para acompanhar daqui para frente, possivelmente, um ensino híbrido? Porque nós teremos as salas de aulas reduzidas, portanto, o ensino deverá continuar ainda híbrido, ou seja, uma parte em casa e uma parte na escola. Nós vamos, sim, desenvolver todo o nosso plano, inclusive eu vou continuar com o auxílio emergencial enquanto durar a pandemia. Está lá no nosso plano. Ok, felizmente, candidato, eu tive o prazer de ler o seu plano hoje, então eu também verifiquei essa parte, mas a pergunta era sobre saúde, e na questão saúde realmente não tinha nenhuma citação ao coronavírus. A senhora é delegada e mulher, e não é raro ouvirmos reclamações sobre as dificuldades que as mulheres vítimas de violência enfrentam ainda hoje quando precisam de ajuda. Inclusive, nós mostramos casos assim aqui quase que diariamente. A senhora seria capaz de garantir que as mulheres terão mais apoio das forças de segurança caso seja eleita e de que forma faria isso? Bem, sem ter um mandato eu já fiz. Quando era vereadora, criei o primeiro órgão de apoio à mulher. São mais de 16 anos sem mais nada ter feito de proteção à mulher. Se a mulher Procura o SEAMO, que é o primeiro órgão que eu criei,
onde ela tem assistência social, jurídica e psicológica, ela faz uma denúncia estruturada para recomeçar depois da denúncia. Eu fiz recentemente o programa Guarda Amigo da Mulher e fiz também Maria da Penha Vai à Escola. O Guarda Amigo da Mulher dá proteção às mulheres de Campinas, são mais de 100 que já são protegidas pela Guarda Municipal de Campinas, contra uma aproximação do agressor. Sim, eu tenho um plano de instituir a Bolsa Maria da Penha, uma ajuda de custo para as mulheres que não têm condições financeiras de arcar com o aluguel para sair de um lar violento. Esse é um dos motivos que mantém a mulher presa a um lar violento. Nós vamos criar a Secretaria da Mulher, porque mulher é mais de 50% da população. Mulher não é para ficar pendurada numa Secretaria de Assistência Social. As políticas públicas para as mulheres serão aquelas dentro de um ideal que eu pratico, não digo que faço, eu faço há mais de 30 anos. No meu governo, as mulheres terão espaço na Secretaria da Mulher para desenvolver todas as políticas públicas de outras instituições que queiram se juntar a nós. Agora vamos falar sobre a administração pública. A senhora anuncia no plano de governo uma redução no número de secretarias e também a redução no número de servidores comissionados. Mas isso não está claro no plano. A senhora saberia informar quantas secretarias devem ser reduzidas e quantos servidores comissionados devem ser dispensados? Bem, nós já temos aí uma determinação judicial que saiu esses dias para que 1.500 comissionados sejam demitidos. Estes 1.500 comissionados passaram por avaliações do Ministério Público e, obviamente, não preencheram as condições técnicas exigidas para que um comissionado possa prestar serviço público, não ao governo, mas à população. Um técnico que trabalha numa administração pública, ele não trabalha para o prefeito, ele trabalha para a população. Então, nós já temos aí a necessidade que o judiciário impôs de já demitir 1.500 comissionados. Eu pretendo fazer uma revisão geral. Nós temos secretarias que não há necessidade de existir na prefeitura. E por isso eu vou reduzir de 3 a 4 e vamos sim dar suporte principalmente às pessoas que não têm acesso à administração pública. Posso te dar como exemplo aí o gabinete do prefeito, que é um dos lugares que tem o maior gasto, né? Um gasto totalmente desnecessário quando você tem aí, então, outra Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria do Desenvolvimento Econômico. É possível sim, a minha equipe, que serão de técnicos, farão essa avaliação. E eu vou dizer a você, eu não preciso provar que eu sou uma pessoa honrada e compromissada com a legalidade. Muito bem, candidatas, agora a gente chegou àquele momento das dúvidas dos eleitores que foram gravadas nas ruas de Campinas. Se você chegou agora ao RF News ou não acompanhou outros candidatos na sabatina, nós tínhamos aqui nessa urna 28 perguntas. Elas vão sendo reduzidas até o último entrevistado, no total aí de 14 entrevistados, tirando o Dr. Hélio, que não participou da sabatina por livre e espontânea vontade e hoje a gente divulgou, inclusive no RF News, a impugnação da candidatura dele, que pode ou não ser revertida na justiça. Também vamos acompanhar essa questão. Vamos então sortear, lembrando a dinâmica é a seguinte: se na segunda pergunta eu tirar uma pergunta do mesmo tema, essa pergunta será descartada e depois retorna à urna e será feita a outro candidato. Vamos conhecer juntos então o tema. Como o nosso retorno não está operando hoje, a pergunta é sobre saúde, tá? E ela foi feita pela Cristiane Moreira da Silva. Ela mora no Cambuí. Vamos ouvir então a pergunta sobre saúde da Cristiane Moreira da Silva, do bairro Cambuí. Eu queria saber dos candidatos, eu sou a Cristiane, do bairro Cambuí. Eu queria saber o apoio que eles darão para a saúde nos hospitais, nos postos de saúde, melhores atendimentos em consultas e que não demore tanto a consulta para os pacientes. Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, a situação da saúde de Campinas é caótica. E não é por causa da pandemia, ela antecede a pandemia. É por isso que no nosso plano de governo a gente leva em conta a situação de mais de 60 mil
campineiros que não conseguem ter acesso a consultas especializadas, de especialidade, não conseguem fazer exames que levam de 6 meses a 1 ano. Portanto, independente de pandemia, a saúde de todos nos importa. A pandemia, e agora eu estou aproveitando a sua pergunta aí, Cristiane, para responder, a pandemia traz para a gente um quadro de indignação. A doença que deveria ficar no limite da saúde humana virou política e em breve virará um caso de segurança pública. Nós estaremos abrindo todos os postos de saúde com pediatra e clínico geral 24 horas por dia. Uma criança com febre não precisa ser levada num pronto-socorro de um grande hospital. Nós vamos descentralizar o CAISM, vamos levar o padrão de atendimento do CAISM para as mulheres do Campo Grande e do Ouro Verde. Nós vamos construir o Hospital da Mulher. A Justiça determinou, mas nós já temos no nosso plano anteriormente a construção do Hospital da Mulher, porque tem verba para isso, tem condições de fazer e só foi anunciado agora às vésperas das eleições. Nós também vamos dar às mulheres a possibilidade de cuidar das suas crianças. Candidata, seu tempo acabou. Se a senhora preferir continuar respondendo essa pergunta na próxima, fique à vontade, gerindo o seu tempo da maneira que escolher, ok? Vamos fazer então o segundo sorteio aqui e descobrir qual que é o tema dessa pergunta. Comigo você vai conhecer aí na tela da Rede Família, do RF News. A pergunta é sobre meio ambiente e quem fez é a Tamires Pastore Bernardi. Tamires Pastore Bernardi. Ela é professora e é do Parque Via Norte. Então, a pergunta é sobre meio ambiente da Tamires, na tela. Olá, tudo bem? Meu nome é Tamires, trabalho como professora coordenadora e como pedagoga. E gostaria de fazer uma pergunta para o futuro candidato aí, para o candidato, né, a futuro prefeito de Campinas. Eu gostaria de saber qual que é a visão dele referente ao meio ambiente e à educação ambiental. Nós temos diversas áreas no meu bairro que são da prefeitura e estão sendo destinadas a entulho, né, a lixo. Por que não, né, transformar esses espaços em hortas orgânicas, espaços para trabalhar também a questão da educação ambiental das crianças, favorecendo que eles plantem e se alimentem do que estão plantando. O que fazer com tantos espaços com entulho acumulado em bairros distantes de periferia? 1 minuto e meio, candidata, a partir de agora. Eu agradeço a pergunta porque, como vereadora, muito antes de qualquer pessoa, eu já legislei muito sobre meio ambiente. Semana da Água, mapeamento das nascentes, Semana da Agricultura Orgânica, Semana da Fitoterapia e muitas outras leis. Eu sou adepta da natureza, moro na natureza. Eu não posso passar num terreno e ver lixo que eu fico indignada. Isso me incomoda e aquilo que não faz bem para você não faz bem para ninguém. Então nós temos que cuidar, sim, punir severamente e dar um prazo para que os proprietários de terreno cerquem e mantenham limpos os seus terrenos. Nós temos que pensar no tratamento do lixo. As hortas orgânicas já é uma realidade em alguns bairros de Campinas. Nós vamos triplicar, multiplicar e quero parceiros. Quem quiser ajudar, que venha. Eu, inclusive, acabei conhecendo uma adubação que vem do lixo orgânico para que possa ser aplicado nessas hortas orgânicas que nós pretendemos ampliar. Alimentação saudável é o primeiro caminho para você evitar que essa pessoa fique doente. Então, eu quero dizer a você que sim, o meio ambiente mora em mim e eu moro no meio ambiente, tenho maior amor pela natureza. Tanto é, gente, que eu tenho meus bichos, tenho minhas plantas, a minha casa, vivo no meio do verde e sim, nós temos que aproveitar melhor o lixo. Nós tratamos apenas 3,5%. É um absurdo, nós precisamos rever essas políticas. Candidata, infelizmente nós chegamos na fase final das perguntas, mas a senhora terá mais 1 minuto e meio para conversar diretamente com o seu eleitor a partir de agora. Falando então da saúde, que a Cristiane me fez a pergunta, eu gostaria mesmo que as mães, quero fazer de tudo para que as mães tenham um pediatra
próximo de sua casa, onde este médico tem identidade com a criança. É preciso cuidar das crianças pobres, como as crianças em melhor condições são cuidadas. Então, esse elo da mãe e da criança com um pediatra, uma pediatra é importantíssimo. Quero lembrar que tem médicos se anunciando aí como candidato a prefeito, mas foi fechado em plena pandemia o pronto-socorro infantil do Hospital Ouro Verde. Sim, e aí sobraram apenas 6 leitos lá no Mário Gatti para atender uma população de jovens e adolescentes de mais de 300 mil pessoas. Quero lembrar vocês que a UTI não, a pediatria do Mário Gatti está filmada, documentada. É feia, é cheia de cadeiras rasgadas, as macas são coladas com esparadrapos. E mais, as médicas têm que levar um ventiladorzinho de casa, porque o ar-condicionado sequer funciona. Os banheiros que os médicos usam têm bolor. Eu, sinceramente, teria vergonha de dizer que sou médica e ter um pronto-socorro infantil como este que eu vi no Mário Gatti. Eu quero dizer a você, cidadão campineiro, tudo que eu tenho para te oferecer é o que eu fiz a vida inteira. Trabalho e respeito ao seu dinheiro que paga seus impostos. Candidata, foi um prazer recebê-la aqui. Em nome da Rede Família, desejamos excelente sorte nas urnas. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Marielle, é com você. E na segunda-feira a gente continua a sabatina. Com certeza. Ótimo final de semana. Gustavo Nolasco. Aliás, na segunda-feira a gente recebe aqui no RF News Dário Saad, do Republicanos.